Oi, Laura H. Tudo bem, Laura? Oi, Isaac. Boa tarde, Isaac. Daí, professor, tudo Tudo bem? bem você, Isaac? Tô bem, e você? Então tá bom, ótimo. Oi, Guilherme Iqueda. Tudo bem, Guilherme? Oi, professor, tudo bom? Bem, você, Guilherme? Oi, Heitor. Tudo bem, Heitor? Recebi, Heitor, Tudo. todas as suas superações, tá, Heitor? Beleza. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Guilherme MPT. Oi, prof. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, vocês? Bom, Que bom. estamos iniciando mais uma live dessa tarde, a terceira live. E oi, Isabela, tudo bem, Isabela? Quanto tempo não vejo você, Isabela? Tudo bem com você? Então tá bom. Vamos então iniciar a nossa live dessa tarde, pedindo a presença de Jesus através de uma oração. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o prezado momento. Venha estar presente com cada aluno agora, nessa live dessa tarde. Que nós possamos fazer o nosso melhor para ti, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, turma, eu só queria saber de vocês, do Isaac, do Guilherme, do Heitor, e da Isabela, e da Sara, e da Camille, se vocês estão assistindo as lives e os YouTubes. O Isaac falou que sim, a Camila também falou que sim, estou vendo aqui, porque você sabe que nós temos já 4 vídeos gravados. Quais são os 4 vídeos gravados? 2 lives, que hoje vai ser a segunda live, e as 2 YouTube. Então você tem que acompanhar a nossa aula, tanto na plataforma do Class, que lá tem os vídeos, todos os vídeos que são gravados é enviado para o YouTube. E o YouTube envia para mim e eu envio para vocês assistirem, tá? Para vocês ficarem certinho. Tudo bem, Camille? Tudo bem, Camille? Ah, então tá bom. Tudo, professor. Então tá bom. Vamos compartilhar a tela agora com vocês para a matéria de hoje. Bom, então hoje nós vamos ver com vocês o assunto sobre clima, da página 139 à página 141. Hoje, então, é a segunda aula, né? A primeira aula que nós tivemos dessa semana foi no YouTube gravado. E nós já estudamos o que até o prezado momento. Você tem lá no YouTube, a primeira aula da semana, que foi estudado sobre a localização e caracterização do continente asiático, da página 130 à página 131. Também nessa aula do YouTube, você tem a estrutura geológica e placas tectônicas, que foi estudada a página 131, 132, 133 e 134. Então, a primeira aula, a primeira parte que eu coloquei ali para vocês, nós já estudamos esses conteúdos que foi gravado no YouTube. Na aula do Zoom, do dia 5 de agosto, nós estudamos com vocês sobre o relevo, né? Quais são as principais formas do relevo que nós temos e quais são as 5 regiões. Aí até eu coloquei um mapinha com vocês. Esse mapa vocês fizeram na página 134, marcando as 5 regiões. Na última aula, que foi dia 11 de agosto, vocês estudaram a parte da hidrografia com as suas respectivas regiões. E aí você estudou lá na página 136 até a página 139.
E aí nós vimos, então, as bacias hidrográficas dessa região, da página 136 até página 139. E hoje, na live de hoje, nós vamos estudar com vocês sobre os principais climas que nós temos no continente asiático, ok? Da página 139 à página 141. Quem tiver o livro, abra o livro nessas páginas para acompanhar o estudo dessa tarde. Bom, aqui nos diz o seguinte, eu estou lendo a primeira parte da página 139, primeira coluna, primeiro parágrafo. Diz assim, ao analisar os climas da região, precisamos compreender a dimensão do continente e sua localização no globo terrestre. Podemos dizer que todos os fatores que provocam interferências nos climas estão presentes no território asiático. E aí vem a seguinte, você sabe que na Ásia, por ser o maior continente do mundo em extensão territorial, nós vamos ter também uma grande variedade de clima. E essa diversidade é por vários fatores. Fatores de altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, fatores de alta pressão, baixa pressão e assim vai esses elementos. Agora, tem um clima que é específico dessa região. E esse clima específico dessa região é o que nós chamamos de clima de monções. E esse clima de monções vamos reestudar outra vez com vocês nessa tarde. Só que eu gostaria que você abrisse o seu livro lá na página número 140, quem tiver o livro, acompanhe comigo na página 140 do seu livro. E diz o seguinte, lá na página 140, você pode observar, eu estou com o livro aberto na página 140 aqui para ver com vocês o estudo dessa tarde, tá? Aí diz assim, acompanhe as cores comigo, né? A cor diz ali, ó, equatorial, lá na página 140. Equatorial é o verde mais escuro que nós temos. Que países são esses que temos no clima equatorial? Se você observar, ali está verde escuro, aí vai ter o quê? Os países como a Indonésia, a região da Indonésia, Timor-Leste, tá? Que vai estar configurado nessa região. Também vai ter nessa localidade, que mais de países nós podemos observar? Malásia, Timor-Leste, Filipinas, tá? São países que está ali pintado de cor verde escuro, que são clima equatorial. Já estudamos o que é clima equatorial. Diga, Valentina. Oi, professor. Olá. Não é sobre o conteúdo, eu só precisava tirar uma dúvida com você. Sim. Então, é que assim, ó, eu tinha feito a recuperação e daí eu te mandei por e-mail, né? Aí eu fiquei com 10 no primeiro bimestre, só que eu tinha entrado no boletim e tava a nota de antes. Tipo, eu Lembra, tinha ficado em Valentina? recuperação, aí eu fiz, eu tava com 10. Valentina, posso responder para você? Pode. Lembra que nós falamos que no dia 24 de agosto a secretaria vai arrumar todas as notas? Ah, tá. Não, é porque eu tava com 10. Lembra Eu já tinha disso? arrumado, daí agora voltou pra nota que tava antes. Lembra disso? O meu também tá assim. Então, todo mundo... Eu já sabia desde o início que era lag. Todo mundo, É normal. todo mundo, como foi dito, todo mundo está com a nota que era antes. Agora, dia 24, a Secretaria da Escola vai abrir o sistema e vai colocar a nota que vocês fizeram de recuperação, certo? Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Dia 24, a partir do dia 24 de agosto, a Secretaria vai arrumar a nota. Agora, se você não mandou recuperação para mim, aí, infelizmente, vai ficar com a nota que estava, certo? Ok? Continuando. Agora nós temos o verde mais claro, que é chamado clima tropical. O clima tropical, ele tem ali, ao você observar no mapa, ele está ali na região da Ásia, da Índia, né? Na Índia, está ali onde está escrito Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Filipinas, Mianmar. Esses países fazem parte do clima chamado tropical. E o Brasil também tem clima tropical, certo, Camille? Continuando. Aí nós temos a parte rosa, que é o chamado clima subtropical. E esse clima subtropical
é o clima que nós temos, por exemplo, uma parte do Japão, uma parte da Coreia, uma parte de Taiwan. São países que têm o que nós conhecemos o clima chamado subtropical. E o clima subtropical nós também temos no Brasil, que é o mesmo tipo de clima que temos na região sul do Brasil, como no caso do estado do Paraná. Depois nós temos o Mediterrâneo, que é o marrom mais escuro. Você está acompanhando comigo no livro para você observar. Esse marrom mais escuro, ele está ali, por exemplo, lá na Turquia. Na Turquia, ele tem esse conjunto, né? Turquia, Síria, são países que temos o clima chamado Mediterrâneo. Esses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Depois você tem o marrom mais claro, que é chamado temperado. E esse temperado ele vai estar ali nos países, como, por exemplo, a China, né? Vai ter um pedaço da Rússia, vai ter um pedaço da Coreia do Norte. Clima temperado nós não temos no Brasil, mas é o mesmo tipo de clima que nós temos no clima chamado subtropical. Depois nós temos o amarelo, que é chamado desértico. E o desértico, ele vai ter aonde? Nos países da Península Arábica. Nós vamos ter, por exemplo, na China, nos países chamados Cazaquistão, Quirguistão, tá? São países que eles vão, por exemplo, ter o que nós conhecemos como países que fazem parte do clima temperado. Depois nós temos o semiárido. Semiárido, você pode observar que é um clima que o Brasil também tem, que está na região, por exemplo, da China, do Cazaquistão, e assim você pode observar no seu mapa da página 140. Depois você pode observar o clima frio de montanha. O clima frio de montanha é aquele que está em roxo pintado no seu mapa, e esse frio de montanha ele é típico da região da Cordilheira do Himalaia. Depois nós temos o clima verde mais intermediário, que é o clima frio, que está na Rússia, né? Na Rússia por geral. E por fim, o clima polar, que está em azul, né? Azul mais clarinho, clima polar. Esse clima polar, ele é específico dessa região que nós temos ao norte da Rússia. Então, eu mostrei para vocês na página 140, quem abriu o seu livro, pode observar os tipos de climas. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 tipos de climas que temos no continente asiático. E depois, na aula que vem, nós vamos ver a vegetação respectiva de cada um desses climas. Agora, desses 10 climas que eu mostrei na página 140, não vou explicar eles e nem caracterizar, porque já foi estudado lá no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano a mesma coisa, tá? Então vamos explicar para vocês o clima de monções. Esse que é o mais importante, vamos ver com vocês. E olha só, acompanhe comigo agora o gráfico que temos aqui. Aqui você tem, por exemplo, vou explicar primeiro moção de verão. Você tem uma moção de verão que temos aqui, você pode observar. Aí você tem as flechinhas que vão até a baixa pressão. Imagine na sua cabeça que aqui onde está escrito baixa pressão, nós temos a Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia, conforme foi estudado, ele vai ter o quê? Picos acima de 7.000 metros de altitude. Ok? Então, o que acontece? Essas flechinhas vêm da onde? Vêm aqui do Oceano Índico. Elas estão em alta pressão. Se estão em alta pressão, ela diz o seguinte, são ar quente e úmido que sai do Oceano Índico e vão em direção até a Cordilheira do Himalaia. Olha, essa flechinha vai até aqui, essa flechinha a mesma coisa, todas essas flechas. E elas vão até onde está escrito baixa pressão, conforme eu falei para você. Essa baixa pressão é a Cordilheira do Himalaia. Quando essa massa de ar quente e seca, quente e úmida, sai do oceano e encontra a Cordilheira do Himalaia, ela vai provocar chuva.
Então, vamos ter uma grande concentração de chuva nessa região. E essa localidade, Monção de Verão, lá na Ásia, eles estão vivendo o período do verão, né? Como nós estamos vivendo o inverno, lá eles já estão no período do verão. Agora, no inverno, já é o contrário. Do inverno vem massas de ar fria e seca em direção ao quê? Ao Oceano Índico. Se vem ventos secos e frios, não provoca a chuva nessa localidade. Então, a monção de verão ela é muito importante porque ela vai levar chuva para a região da Índia e Sudeste Asiático. Aí nós vamos ver com vocês. Climas e monções. Verão. O que ocorre no verão? Verão é a estação do ano onde vai ocorrer o clima de monções. Qual seria a parte física? A parte física é, estão vendo essas flechinhas, essas setas vermelhas? Essa seta vermelha, ela indica que sai do Oceano Índico, é um vento quente e úmido, e ela vai até aqui na Cordilheira do Himalaia. Ela não ultrapassa para lá, porque a Cordilheira do Himalaia ela está acima de 7.000 metros de altitude. Então, aqui nessa região, estou passando a seta, ela vai fazer o quê? Vai provocar chuva. E o que seria a parte econômica? A parte econômica é a plantação do arroz. Plantação de arroz, tá? Próximo. Agora, o inverso. Monções de inverno. Inverno, porque ocorre na estação do ano no inverno. Física. O que seria física? Ventos que saem aqui da Cordilheira do Himalaia. Esses ventos saem da Cordilheira do Himalaia, vão em direção à região do Oceano Índico e provocam a seca. Esse azul aqui, né? Eles são ventos secos e frios e provoca a seca. Qual a parte econômica? Aqui eles fazem a colheita do arroz, ok? Agora, eu gostaria que você pudesse pegar um caderno de geografia ou livro de geografia para você escrever aquilo que eu vou passar agora no quadro para vocês, tá? Você pode montar uma tabela com 2 colunas, tá? Uma tabela com 2 colunas para a gente preencher os dados. Você pode escrever no caderno ou no livro, que isso aqui nós não estudamos até agora. É matéria nova chamada monções. Então, a primeira coisa, você vai colocar lá verão, tá? Verão. Uma coluna é verão e outra coluna vai ser inverno, tá? Conforme você achar melhor na distribuição do seu caderno ou do seu livro, como você achar melhor. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta do verão. Vou colocar ali. Formação. Formação. Então você vai colocar o seguinte. Massa de ar quente e úmida. Ali está escrito formação, 2 pontos. Massa de ar quente e úmida. Tá? Você pode escrever no seu caderno ou no seu livro, ou quiser tirar foto também pode. O que você falou mesmo, senhor? Oi? O que você falou mesmo? Aqui, ó, verão se colocou, certo? Verão. Agora, formação. Qual será a formação? Ar quente e úmido. Ar quente e úmido. Ok? Certo, Guilherme M? Tá? Próxima pergunta. Direção. 2 pontos. Do Oceano Índico ao continente asiático. Direção. Do Oceano Índico ao continente asiático. Repetindo. Direção. Oceano Índico ao continente asiático. Agora, abre um parênteses. Ali onde está escrito, você escreveu o continente asiático, você vai colocar Cordilheira do
Himalaia. Tá? Cordilheira do Himalaia. Professor, Oi, Camille. Oceano Índico e o quê? Direção Oceano Índico ao continente asiático. Certo? Entre parênteses, Cordilheira do Himalaia. Tudo bem? Próximo. Qual a consequência? Então, coloca lá, consequência, chuvas. Consequência, chuvas. Ok? E risicultura. Não coloque nada agora, só vou explicar e depois eu vou dar a resposta, tá ok? Risicultura, quando você fala a palavra rise, significa arroz. E cultura é a plantação ou colheita do arroz. Você sabe que a região sudeste asiática e a região da Índia, eles comem muito arroz. Então, um dos produtos importantes dessa região é a plantação do rise. Rise, né? Em inglês escreve R-I-C-E, certo? Cultura do arroz. Então, agora você coloca lá, risicultura, 2 pontos. O que seria risicultura? 2 pontos. Plantação do arroz. Ok? Plantação do arroz. Agora vamos para a segunda coluna. Não sei como é que você copiou no seu caderno, mas vamos colocar agora inverno. Inverno. Inverno, tá lá inverno. Primeira pergunta, formação. Aí você vai colocar lá o quê? Ventos frios e seco. Na formação, ventos frios e seco. Direção. Cordilheira do Himalaia ao Oceano Índico. Sempre é o inverso agora, né? Direção, Cordilheira do Himalaia ao Oceano Índico. Tá inverso agora, ok? Continuando. Qual a consequência? Seca. Consequência seca. E risicultura? Alguém gostaria de chutar qual seria a resposta da risicultura? Se no verão eles plantam arroz, no inverno faz o quê? O que eles fazem? No verão planta-se arroz, no inverno faz o quê? Colhem. Colhe arroz, muito bem, parabéns. Então, risicultura coloca lá, colheita de arroz. Muito bem. Muito bem, parabéns. Vou repetir agora com você, olha só. Veja aí no quadro. Formação do verão, vento úmido e quente. Inverno, vento seco e frio. Direção, Oceano Índico para a Cordilheira do Himalaia. Inverno, Cordilheira do Himalaia ao Oceano Índico. Consequência, chuva. No inverno, seca. Risicultura no verão, plantação de arroz. Risicultura no inverno, colheita do arroz. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Entenderam? Certo? Ali você vê a diferença entre um e o outro. Isso aqui é muito importante para você entender. Continuando. Aqui nós temos lá, verão de inverno, como foi falado, né? Verão de inverno são ventos que saem da Cordilheira do Himalaia, são ventos secos e frios, vão até o Oceano Índico e provoca a seca. Então aqui vai ser a colheita do arroz. Já no verão vai ser ao contrário. Moções de verão, ele vai ser ventos úmidos e quentes que saem do Oceano Índico e vai até o Himalaia, provocando a chuva, plantação de arroz. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de fotografias que ocorreu e que ocorre todo ano. Todo ano acontece a mesma coisa.
pela grande concentração de chuvas que nós temos nessa região. Olha só a grande quantidade de chuva. Eles até constroem no andar de cima o lugar do comércio para vender, já que embaixo está alagado pela grande concentração de chuva. Chove muito nessa região do Monções Asiática. Olha só aqui, por exemplo, nessa família, eles estão comendo em cima de uma mesa, de um banco, por exemplo, e aquela mulher, você pode observar, até que a altura fica de água. E todo ano acontece a mesma coisa, né? Chove demais nesse período do monções de verão. O monções de verão está ocorrendo agora lá na região da Índia e Sudeste Asiático, porque lá agora é verão. Aqui você pode observar alguém amarrando ali, né, o telhado e segurando o telhado para que o telhado não vá embora nessa grande concentração de chuvas, né? E você pode observar aqui, ó, como tem entulhos, né? A chuva vai levando tudo que tem pela frente, por exemplo. Aqui você pode observar essas pessoas estão nessas águas, né? Águas muitas vezes contaminadas pelo lixo que ocorre nessa região, que você pode observar nessa figura. Aqui você vê uma grande concentração de aves, né? Avicultura. Para não morrerem nessa grande concentração, essa enxurrada de chuva, essas aves estão nesse telhado, por exemplo, que você pode observar. Também, olha só, aqui você vê a construção dessas próprias casas. Você vê uma do lado da outra. E aí você vê, ó, fios, muitos fios. Esses fios são chamados verdadeiros gatos, né? E com essa presença de chuva, muitas vezes tem pessoas que morrem juntando-se com a água e esse fio, né? Que ocorre nessa região. Aqui você vê que a água foi tanta que praticamente quase chegou no telhado dessa casa. Então aqui tem pessoas que, por exemplo, estão numa camada de isopor e aqui tem pessoas em cima do telhado e a chuva, ela vai indo. Todo o período do verão ocorre isso. Olha só que as pessoas transportando botijão de gás, né? A mesa, o caminhão carregado de pessoas e pessoas lá atrás vindo para ir para um lugar mais seguro, lugar mais alto, onde não temos essa grande concentração de água. Todo ano a mesma coisa acontece com eles. Aqui se vê esses famosos triciclos da Índia, você vê que eles estão quase cobertos de água também nessa localidade. Aqui a mesma coisa você observa, né? Essas embarcações, esses barcos menores, muitas vezes com motor, aqui vai sendo carregado pessoas, você vê esse carro aqui de polícia, outro carro da polícia, do exército no caso, né? Tem vários caminhões do exército e carros do exército. O exército vai para salvar essas pessoas que estão muitas vezes inundadas por essa grande concentração de chuvas. Aqui você vê uma senhora com uma mãe, né, carregando um filho, e aqui também temos uma grande quantidade de água que você pode observar. Lembram, o ano passado ocorreu no norte da Tailândia, bem nessa região aqui assim, ó, norte da Tailândia, onde tem esse pontinho aqui, ó, onde os meninos e os técnicos ficaram presos por um bom tempo. Diz o seguinte, na entrada da caverna na Tailândia, há uma placa avisando sobre o perigo de enchentes entre julho a novembro. Julho e novembro é o período do inverno deles, e tem uma grande concentração. Não, desculpa, julho e novembro é o período do verão, tem muita chuva nesse período. Mas pouco antes da época de monções, de 23 de junho de 2019, 12 garotos e seu treinador de futebol decidiram se abrigar do mau tempo, né, no ramificado caminho dentro da montanha. E olha só o que aconteceu, né? Não sei se vocês já acompanharam essa história. Os meninos que têm entre 11 e 16 anos de idade e o seu técnico, 25 anos, ficaram o quê? Desapareceram no dia 23 do mês de junho de 2019. E eles ficaram o quê?
dentro dessa caverna para escaparem dessa grande concentração de chuvas. E aí, a entrada é grande, espaçosa, com 80 metros de comprimento. Mas, conforme o espeleologista Martin Ellis, eles adentraram e foram ainda mais adentro na própria caverna. Aqui é a região norte da Tailândia, onde provavelmente, aqui onde eles estavam, né? E aí, olha só nesse mapa aqui. Eles entraram aqui onde tem 80 metros de largura e foram adentrando dentro dessa caverna. Aqui eles encontraram pertences e foram encontrar só nesse lugar esses adolescentes. Cada vez mais estavam indo para o interior da caverna, onde não tivesse água para eles. Aí, lógico, aqui a entrada, mais ou menos 80 metros, você pode observar essa entrada, né? Essa entrada aqui, tá vendo? Aqui nós temos o estaglitites, que é a forma que ocorre de rocha na própria formação de águas. Tites é o teto, né? E aqui você pode observar o exército já em prontidão para adentrar na caverna para encontrar esses 12 garotos no período dessa chuva de monções no verão, ok? Aí você pode observar a mesma coisa, eles indo, né? E aí você vê essas pessoas exclusivas que vão o quê? Foram dentro da própria caverna para pesquisar e encontrar essa rapaziada que estava perdido lá dentro. Aqui você pode observar oxigenação, né, deles, esses bolsões, tubos de oxigênio que eles levariam para ir até o local onde esses garotos estavam. Aqui você pode observar, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui você vai ver na cabeça dele várias antenas. Essas antenas estão dizendo o seguinte, ele estava ligado via internet para saber aonde ele estava. Se tivesse algum problema, esses fios da internet já iriam localizar o espaço onde ele estava. E você vê eles amarrados entre eles e para entrar dentro da caverna para descobrir onde estava. Esses canos que você está vendo aqui são canos que estavam o quê? Tirando água do interior da caverna para eles conseguirem entrar lá na caverna. E aqui os tubos de oxigenação, eles levando para ir para o interior. Logicamente, aqui os soldados, né, do exército, com esses canos amarelo e preto aqui, segurando para retirar o máximo de água do interior da caverna. Logicamente que eles foram encontrados, né, foram para o hospital para passar um período de recuperação e aqui estão os 12 garotos com seu técnico, depois do espaço que eles ficaram um bom tempo trancados nessa região. Tá? A próxima aula nós vamos estudar com vocês na página 141 à página 143 sobre o esquema de biomas. Tá? O que é o mais importante que eu queria explicar para vocês, que foi explicado, o que é clima de monções. Isso é o mais importante que eu expliquei para vocês, tá bom? Antônio Carlos, presente? Não? Arthur de Lima? Não? Arthur Cunha? Presente. Arthur Cunha, presente, parabéns. Só um minutinho aqui é maiúsculo. Presente, professor. Quem falou presente? Não, professor. Arthur de Lima está presente. O Lima está presente. Então, eu vou colocar Lima presente e depois o Cunha presente. Camille? Arthur de Lima. Arthur de Lima. Presente, professor. Giovanni? Eduardo? Presente, Elisa? professor. Eduardo, sim? Sim. Elisa? Presente. Ezequiel? Fernando Roberto? Presente. Gabriel Camargo? Eu. Gabriel Camargo? Gilberto? Professor, eu falei presente. Gilberto está. Guilherme M? Aqui, professor. Guilherme Câmera ligada. e Heitor? Presente. Isabela Fagundes? Eu. Isabelle Freitas? Eu. Isaac? João Augusto?
Júlia. Presente. Júlia presente. Lana. Laura Beatriz. Laura Heloíse. Presente. Ok. Letícia. Presente. Liliane. Presente. Luana de Oliveira. Lucas. Melissa. Eu. Melissa, você esteve em outras aulas, Melissa? Ou essa é a primeira aula? Não, professora, eu tive nas outras, só que aula passada, o meu Zoom deu problema que eu não consegui entrar. Ah, tá bom. Então eu já vou justificar aqui, certo, Melissa? Tá. Tá Professor, eu justificado ali. também. O meu caso é igual ao da Melissa, professor. Nathalie. Eu só faltei. Nathalie. Eu. Presente, Nathalie? Teve nas Presente. outras duas, Nathalie? Sim. Tá, então vou colocar aqui já. Ok, Nathalie? Raíssa? Não, Raíssa. Theo? Valentina? Eu. Sara Victoria? Presente. Ok? Todo mundo presente? Alguém não Professor, você não respondeu? marcou meu nome. Você não colocou meu... Qual é o teu nome? João Fernando. Augusto. Fernando? Não, professor, travou aqui, você me chamou. Fernando tá aqui. Quem mais que falou? João Augusto. João Augusto tá aqui presente. Mais alguém? Quem não foi chamado? Professor, Oi. eu só não estive na aula passada, na aula retrasada eu estive. A aula Luísa Na teve. aula- Laura e Isso, Luiz. Na aula passada deu um problema e eu não consegui entrar também. Então já coloquei ali. Tá vendo Laura ali, viu? Professor, Oi, Isabelle. o meu também deu. Eu não consegui entrar na aula passada, mas nas outras eu consegui entrar. Já viu que eu coloquei ali já, Laura e Isabelle? Isabelle, já viu? Tá, obrigado. Tá. Mais alguém? Professor, eu também entrei na aula O passada. meu também. Quem tá falando? Fernando. Fernando Filho. Então, tu coloca aqui, ó. Tá vendo? Mais alguém? O meu também, professor. Raíssa. Raíssa tá aqui. Professor, por que eu não tenho ali os dois? Oi? Por que eu não tenho os dois P ali? Deixa eu ver o Guilherme aqui. Você teve nos dois, né, Guilherme? Claro. Então tá aqui já, Guilherme. Ó, certinho. Mais alguém? É. Certo? Oi, professor. O Eduardo Monteiro. Fala, Eduardo. Um dos dois também? Não, só na aula retrasada, professor. Tá ok. Tá certo. Parabéns. Mais alguém? Eu, professor. Júlia. Fala, Júlia. Eu estive na aula passada que eu não fui por causa que deu problema, o meu também. Então tá certo que respondi. Tá bom? Ok? Mais alguém? Então já tá salvo essa aula de hoje. Vamos finalizar a aula de hoje através de uma oração, tá? Vamos então orar. Obrigado a Deus pela live de hoje, que o Senhor possa proteger e cuidar de cada aluno, que cada aluno possa sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Dá-nos uma boa tarde, obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma, e até a próximo encontro, tá? Tchau, tchau, felicidades para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau.